Aê, tamo ao vivo! Então, mas não é Felipe Neto que tá falando aqui, é a Silene, mãe raiz, tá? Ok. Deixa, vai lá. É um desafio, tá sendo um desafio para mim. Eu já falei que eu sou a Silene de Souza, e o episódio de hoje é o segundo da série Mãe Raiz. E o tema é: você conhece o seu filho? Eu vou te dar 7 motivos para você se fazer essas perguntas. Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Primeira pergunta: o que o meu filho está pensando de tudo isso? Segunda pergunta: qual tipo de informação que ele está assistindo, tanto na TV quanto no YouTube? Terceira pergunta: estes programas ou vídeos estão sendo úteis para o meu filho? O meu comportamento como mãe está ajudando meu filho neste momento? Quinta pergunta: eu estou ansiosa e o que eu devo fazer? Sexta: eu não estou dando conta nem de mim mesmo. Sétima: não consigo me organizar. Oitava: minha agenda está uma bagunça. É uma pergunta e quase que uma afirmação, né? Quem me acompanha sabe que eu defendo muito a ideia das mães ficarem mais tempo com seus filhos, sendo tempo de qualidade, não da forma forçada como estamos vivendo hoje, né? Agora, eu também sei que toda essa mudança nos forçou, está nos forçando a novas adaptações. Todos nós fomos afetados com esse momento. Muitos de nós estamos ansiosos, inseguros, por vários motivos. Principalmente a preocupação com a nossa saúde, o medo, a ansiedade, o estresse, a preocupação com o futuro, o que vem depois de tudo isso e depois. Ao mesmo tempo, sabemos que devemos passar seguranças para os nossos pequenos, né? Para os nossos filhos. Mesmo mães que já trabalham home office, como é o meu caso, nós tivemos que nos adaptar a novas rotinas. Por quê? As crianças tinham horário, né? Eles tinham horário de ficar na escola, e hoje muitos estão tendo aulas online, outros, não sei como estão todas as escolas, mas eu sei que boa parte tem aula online. E o que acontece com isso? Isso acaba ocupando, né, o tempo da mãe. Nós temos que ajudar. No meu caso, por exemplo, o meu filho está tendo aula online. Ele tem que entrar, você viu no início, ele é bem esperto, né? Ele mexe com essa parte de eletrônica, de computadores, ele domina um pouco, mas tem que entrar em vários lugares para ele ter uma aula. Tem dia que ele entra em 5 lugares diferentes, e às vezes esquece uma coisa, esquece outra. Então, a gente tem que ficar atento para dar atenção. E o que acontece com isso? Se eu trabalho home office, eu acabo atrapalhando um pouco no meu trabalho. E eu acredito que é o teu caso também, se você trabalha home office. E se você não trabalha home office, também você teve várias alterações nesse momento. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de mães, das mães do 6º ano, meu filho está no 6º ano, e muitas, eu ainda tenho um pouco de sorte, tenho sorte porque meu filho é um pouquinho, ele já sabe lidar com essa parte de ferramentas. Esquece algumas, principalmente essa coisa de aula, né? Tem um horário ali certinho, sai de uma aula, entra noutra. Às vezes esquece uma coisa aqui, outra ali. Mas tem crianças que não sabem, a maioria, mexer na maioria das ferramentas, e precisa ali da mãe ficar até o meio-dia junto, né? Ficar a aula inteira. Então, tem mães que estão no grupo que elas comentam que elas realmente estão ficando o tempo inteiro, ou seja, elas estão fazendo 6ª série de novo, né? Então, é diferente a gente acabou tendo que ficar estudar novamente. E tinha mães também, né? Tinha outro tipo de mãe que deixava os filhos na escola e ia para o seu trabalho, e depois voltava só à noite. E também agora está tendo que conciliar trabalho em casa,
mais o filho na escola, ou mais trabalho em casa, mas às vezes marido em casa, família, e acaba tumultuando tudo, tá tendo trabalho em dobro, né? Mais as incertezas, outras pessoas não estão trabalhando, mas também tem aquela incerteza de retorno para o trabalho. E isso nos deixa também preocupados. E é o que nós vamos falar hoje. E por que eu acredito que eu posso ajudar você? Porque nos últimos 5 anos, a minha agenda alterou 5 a 6 vezes. Principalmente essa coisa de alteração, que depois que nós temos filhos, já nós não temos a nossa agenda, nós temos a agenda deles e nós nos adaptamos às suas agendas, né? Então, hoje eu trabalho home office e já tenho uma certa experiência, como eu falei, que nos últimos 5 anos minhas agendas alteraram bastante. Nesses 5 anos, eu venho estudando muito sobre a nossa mente, como nós funcionamos, o que nós pensamos, como isso afeta o nosso dia a dia. Então, algumas pessoas, quando conversam comigo, me perguntam: ah, você é psiquiatra, psicóloga? Não, eu não sou nada disso. Eu estudo porque eu acho que foi um grande erro da nossa parte como seres humanos, a gente não paramos para nos conhecer. Nós nos colocamos nas mãos de profissionais de saúde com a ideia assim de quando nós precisarmos, a gente vai ao médico ou ao profissional que seja. A questão é que eles estão preparados para nos atender, mas nós deveríamos, eu acho que foi um erro nós humanos, né? Acho que na escola a gente já deveria ter essa educação de conhecer como nós funcionamos. E é isso que eu aprendi bastante coisas nesses 5 anos. Eu parei minha vida realmente para fazer isso. E nesse momento eu achei que eu tinha uma obrigação social e moral de estar aqui, de poder contribuir também com esse momento, né? E por que eu acho que nós deveríamos aprender mais sobre nós mesmos? Porque pensa bem, você tem um carro, você lava, você cuida, você está sempre cuidando do seu carro, ou coisas materiais. E nós não sabemos como nós funcionamos. Isso é incrível, né? É uma coisa que eu acho que, de alguma forma, a humanidade teve uma venda, fizeram com que as pessoas não se colocassem para aprender mais sobre si mesmo. Não creio que seja o seu caso, senão você não estaria aqui, né? Como eu falei, você tem o seu carro, você cuida, você tem seus bens, você cuida, mas você não se preocupa consigo mesmo. Nos conhecer, você consegue evitar muitos problemas de saúde e problemas financeiros. Por quê? Se sabemos o que, de certa forma, que certa atitude pode causar uma emoção, que pode nos causar determinados problemas, seja pessoais ou de saúde, ou até mesmo financeiros, nós podemos nos prevenir, não é mesmo? E nos conhecer nos dá esse poder. Hoje se sabe que muitos problemas de saúde, financeiro, a raiz é muito mais profunda do que se imagina. E isso não está nas mãos dos profissionais de saúde, e sim sobre nossas responsabilidades. E foi exatamente isso que nos últimos 5 anos eu venho adquirindo certos conhecimentos. Por isso estou aqui. Vamos juntas. Segundo, nós podemos melhorar nossas emoções. Como lidar com as intervenções do seu filho ou dos seus filhos, ou mais e mais pessoas, às vezes tem mais pessoas que moram na mesma casa, né? Por que a pergunta, você conhece seu filho? Eu trabalhei como corretora de seguros por mais de 20 anos. Meu horário era muito corrido. Eu trabalhava mais ou menos das 10 da manhã às 20 horas. Não era um horário exato, mas era mais ou menos isso, umas 10 horas por dia. E quando meu filho nasceu em 2008,
O primeiro aninho de vida dele, eu tive muita sorte, que eu podia levar ele para o escritório, né? Então, ele ficou comigo, eu levava ele e a Bá, e ficaram lá comigo. Aí, depois de um ano, já não dava mais para ficar, né? Você sabe, criança, um ano, começa a falar, a brincar, e já não dá mais para ficar junto com a gente trabalhando. Aí, eu tentei pôr numa escolinha, e o primeiro ano também ficou muito doentinho. Aí eu tive que arrumar uma outra babá que ficou mais um ano conosco. Aí do segundo ano, no segundo ano, foi na segundo, quase 3 anos, quando ele tinha quase 3 anos, aí ele ficou numa escola integral o dia inteiro. Aí eu me liberava do trabalho, ele ficava o dia inteiro, mas eu me sentia culpada, né? Que a gente se sente culpada quando você não consegue ficar mais tempo com seu filho, que esse foi a minha bandeira durante um bom tempo. Eu mudei toda a minha vida em função disso. E nesse período, eu não fazia academia, até tentei, né? Eu tentei levar ele junto com 3 anos e eu não consegui. Eu também não podia deixar com o pai, porque nessa época aí a gente já não estava mais junto, então não tinha com quem deixar. E nem tinha parente, nem vó, nem tia, nem ninguém. Então eu tinha que fazer tudo sozinha. Em outras palavras, eu me virava, né? Eu me virei. Nesse período, eu tive problemas de saúde. Eu fiz até cirurgia de coluna na época. Hoje eu sei que eu desenvolvi esses problemas de saúde em função da vida que eu levava e como eu encarava tudo aquilo. Mas hoje o assunto não é esse, né? Nós podemos falar disso num outro dia. O que eu entendi nesse tempo é que eu não poderia deixar o meu filho ser criado numa escola a vida inteira. Então, eu não iria deixar. Eu nunca teria coragem de deixar ele em casa. Ah, tem 10 anos, 12 anos, deixar em casa sozinho. Não, eu não acho isso legal. Então, nesse período aí, eu não tinha agenda, que é nós vamos falar hoje bastante de agenda, né? Eu ficava das 10 entrava às 10, ficava das 10 às 5h40 no escritório. Tinha 2 ou 3 visitas por semana em horário comercial, e assim foi passando. Depois, voltava para casa. Nesse período, acabou que o meu filho ficou na escola no período integral dos 3 aos 9 anos. Então, em 2015, a minha agenda, eu comecei a mudar um pouquinho, né? Eu deixava ele às 7 da manhã na escola, eu ia para academia, depois ia para o escritório. Às 18 horas eu pegava ele na escola e íamos para casa. Há exceções, que quando ele tinha médico, fono, psicólogo, supermercado, e eu ia na estética fazer uma massagem que eu também mereço, né? Era uma agenda mais ou menos controlada. Nesse período aí eu já tinha uma rotina, porque o objetivo de hoje é a gente falar da agenda, por isso estou falando assim, por que eu posso te ajudar hoje em relação à agenda? Porque minha agenda já foi muito bagunçada e a gente está sempre alterando. 2016, 2017, ficou mais bagunçada ainda. Eu ia para o escritório todos os dias, porque eu ia para o escritório. Aí, na época, eu já estava trabalhando, já estava nessa pegada do autoconhecimento. Aí tinha outros problemas lá que eu tinha que resolver, eu não conseguia me concentrar. Então, eu ia 2 ou 3 vezes por semana para o escritório e trabalhava em casa, que ali eu tinha mais concentração, porque eu ficava sozinha. E nesse momento, ali no final de 2017, eu decidi que, né, no próximo ano, meu filho já não ficaria o dia inteiro na escola. Ele passaria, então, 2018, a ficar meio período, porque eu pensei, estou trabalhando em casa praticamente, então eu consigo fazer uma agenda onde ele estuda só meio período, e eu vou ficar mais tempo com ele. E foi uma mudança radical. Deixava ele na escola às 7 da manhã, ia para a academia, depois ia para o escritório, ficava meio período no escritório, porque ele era perto da escola dele, e depois a gente ia para casa, que eu achava que ia trabalhar à tarde. Então, isso acabou me descontrolando totalmente. Escrever é fácil, né? Fazer uma agenda não é tão difícil. Eu já estou até profissional em fazer agenda. Então, nesse período aí, ficou até difícil, porque tinha dia aquele dia que eu não ia para o escritório, eu também não ia para a academia, porque a academia ficava ali do lado do trabalho, né? Então, eu deixava ele na escola, voltava para casa, para também dar continuidade ao
ao outro projeto que eu tinha. Nesse período aí eu pensei em contratar perua e eu descobri que não tinha uma perua ali para ir para minha casa, então foi bem difícil. Então naquele período ali, 2018 para 2019, eu tive que tomar outra decisão. Qual que seria essa outra decisão? Trocar ele de escola, pôr ele mais próximo da minha casa, que era onde eu estava ficando mais tempo, e também meio período. Aí ele passou a estudar à tarde. E ainda, aí eu troquei a academia para perto da minha casa, deixava ele na escola, passava na academia, não conseguia mais treinar como eu treinava, só conseguia pegar meia aula de yoga, mas conseguia fazer alguma coisa. Então, nesse período, a minha agenda ficou mais bagunçada ainda. Eu fazia agenda, mas tinha que alterar esses horários, alterava tudo. E principalmente essa coisa de mudar, né? Então, era sempre trabalhar, era de manhã, era escola. Então, de repente, nós resolvemos também mudar o horário, né, que era à tarde. Então, para mim, que eu estudo muito, então à noite para mim é maravilha, vira à noite, se possível. Ele estudando à tarde, então a gente acabava acordando muito mais tarde, 10 horas, o dia para ele acabava, e isso mudou bastante. Então, eu tive que tomar mais uma decisão em função da agenda, em função de tudo isso. Então, por exemplo, nesse período aí eu entendi também que o meu problema não era só agenda. Por quê? Eu morava num apartamento, era de um dormitório, uma sala. E a criança, ela quer brincar, ela quer ver TV, quer ver vídeo. E o que se pode fazer? Eu precisava, né, me concentrar. Eu cheguei até a comprar um daqueles tampa-ouvidos, sabe, aquele de pedreiro lá, que faz aqueles barulhos, quebra a calçada, eu usei aquele negócio. Mas aí eu percebi que eu tinha um outro problema. Não era só a agenda, eu tinha que mudar. Eu morava ali na Bela Vista e eu decidi, então, mudar totalmente. Aí, o que eu fiz? Eu decidi mudar, pegar um apartamento maior, onde eu tivesse espaço para pôr o meu escritório e estúdio. Então, a gente veio aqui para o Tatuapé. Foi muito legal. Então, consegui fazer uma agenda legal, aí estava tudo certo. A casa no tamanho certo, dava para ele ter espaço de lazer e de trabalho. Acordava às 5:30 da manhã, 6:20 põe ele na perua, já ia ali para a academia aqui mesmo no prédio, e já subia umas 7:30, ficava até às 9, meditava, e até às 9 já estava no meu computador. E estava tudo certo, ele chegava 1h da tarde, 12:40, 1h. Então, eu tinha aí 1h30 para cuidar da parte de almoço, almoçar, e eu já voltava para o meu trabalho, já estava tudo certo. Então, estava perfeito. Aí, veio março de 2020, que é o que nós estamos falando agora, que é o que está acontecendo com você também. Então, eu tive que mudar mais uma vez, mudar toda a minha agenda. O que é mudar toda a minha agenda? Eu tive que me adaptar. Agora, como ele tem a online, eu fiz uma agenda, ficou legal. 6:30 da manhã, 6:10 da manhã eu levanto, então 7:40 eu chamo ele, já tomo um café, entre 6:40, 6:50, 7 horas ele tem que estar no computador. Aí eu tenho que acompanhar um pouquinho ali na escola, né, para ajudar. Aí eu fiz uma agenda muito interessante, que é a agenda que eu pretendo compartilhar com você, se você quiser. Depois eu vou deixar um link do Instagram, perdão, não é Instagram, né? Como chama? E aí, o que acontece? Eu vou colocar o link lá, se você quiser uma agenda. Não vai ser uma agenda. O que é uma agenda? Você pode adaptar para você. Você não precisa ser, não é exatamente igual a minha, nós temos vidas diferentes, nós vivemos em locais diferentes, mas te dá para algumas pessoas que não sabe exatamente como fazer a agenda, eu posso te deixar esse link da minha agenda pessoal, que aí você vai adaptando de acordo com as tuas necessidades. Tá bom assim? Eu vou deixar. Telegram, é o link do Telegram. Eu vou deixar o link do Telegram, você se inscreve e onde nós vamos discutir, vou postar coisas referentes às nossas emoções,
como nós nos comportamos, coisas assim. É muito importante, sabe o que é importante? Na minha agenda, ela tem uns horários que eu insiro o meu filho nessa agenda, porque é muito importante que o teu filho saiba que ele faz parte da tua vida, que ele está na tua agenda também. E o que você deve fazer também com essa agenda? Além de você ter a sua agenda, se você tiver como fazer cópia, você dá a cópia para o seu filho, coloca próximo das coisas dele, e também de marido ou pessoas que podem interferir no teu trabalho, porque qual que é a preocupação com a agenda? É você, de alguma forma, você conseguir fazer uma bolha em que no momento que você está trabalhando, você realmente esteja trabalhando, que não tenha interferência nesses momentos. Então você faz a agenda bonitinha lá, você tem os teus horários, você faz X, Y, Z, tem os horários que você pode, que você está junto com teu filho, que você pode fazer alguma atividade junto, e que tem os momentos que são seus, que você está desenvolvendo a tua atividade. Então, naquele momento, não pense que eles vão respeitar assim de cara, mas pelo menos você já tem isso ali, gente, olha, tá aqui, esse é meu horário. Então, tudo é hábito. Nós humanos, nós somos feitos de hábitos. Então, as pessoas vão interferir, mas até um momento que vai entender, não, nesse momento ela está fazendo isso, então eu já nem vou lá. Então, te deixa. Porque nós precisamos respirar também, não só para o trabalho, mas de repente tem outra coisa que você quer fazer para você. Então, nós sempre tem a mãe, tem a profissional e tem a pessoa. Então, todas essas pessoas, tem a esposa, tem a namorada, então, todas essas pessoas que é você, que nós desenvolvemos vários papéis, nós temos que ter horário para cada um desses papéis. Então, todos eles precisam ter. E nesse momento, cada vez, por que eu falei de todas essas alterações que eu tive na minha vida, porque cada vez que tive uma alteração, a minha agenda era alterada. Então, e nosso cérebro não está acostumado com isso. De repente, a gente, como eu falei, o ser humano ele é feito de hábito. E quando você adquire o hábito, as coisas ficam fáceis. Então, a gente está tranquilo, fica relaxado, vai fazer a coisa, fica muito mais fácil. E aí, de repente, acontecem coisas como que nós estamos vivendo nesse momento que dão uma mudada geral que você não sabe para onde vai. Então, nesse momento, opa, peraí, então vamos ajustar a nossa agenda novamente. E nem sempre nós estamos... Eu confesso que mesmo eu tendo passado por todas essas agendas, essa última agenda não foi fácil para fazer. Eu demorei, foi uma coisa que eu tive que... Eu sentava, fazia rascunho e não saía. E aí teve um dia que, depois de meditações, e ela saiu. E por isso eu quero compartilhar com você, que eu tô uma colinha aqui da sequência do que eu ia falar. Eu também, isso a gente precisa também, porque uma coisa que eu aprendi há muitos anos, mesmo antes de ter todos esses estudos, a gente não pode guardar tudo na nossa cabeça. Então, isso dá. Na época, eu tinha muita dor de cabeça. E depois, conversando com o médico, o que acontecia? E às vezes você acabava não dormindo, né? Você tem uma coisa ali que está na tua cabeça, você está pensando que você vai fazer aquilo, vai fazer, e você não dorme. O que você tem que fazer? Rascunho, eu preciso fazer isso. Tive uma ideia, anota no rascunho, mesmo que aquela ideia você nunca vai usar. O que você tem que fazer é esvaziar a tua cabeça, porque aí você fica mais tranquilo. Então, eu tenho uma colinha também aqui. Mas foi bom, porque aí eu já engatei essa que é verdade, se realmente a gente precisa. Agora, Silene, e quanto ao... Você falou, você conhece o seu filho, né? Você conhece o seu filho porque nossos filhos, nós, humanos, né? Vamos falar de humanos, que é o que a gente mais estuda. A gente veio sem manual. Então, por que eu falei depois de 40 anos eu resolvo me conhecer, porque hoje eu tenho 50, vou fazer 51 logo mais. Mas depois dos 45 que eu resolvi me conhecer, que era uma coisa que a gente tinha que se conhecer lá no passado. Isso inicia quando nós nascemos, a gente não nasce com manual. Como o meu filho, eu tinha 39 anos, eu tive um filho aos 39 anos, e eu pensava que eu sabia criar um filho. E não é bem assim. Você cuidar de um irmão, ou cuidar do sobrinho, é muito diferente de você cuidar do seu próprio filho. Então,
como eu descobri que eu não conhecia meu filho? Eu achava que eu conhecia, sim, por quê? Era aquela coisinha bonitinha que você pegava ele à noite na escola, à noite ficava em casa, fica ali quanto tempo? Das 7 às 9, 10 horas, pouquinho tempo, você está fazendo algumas coisas também, você não tem todo aquele tempo com teu filho. Depois pega ele e se deixa na escola, ou deixa com um cuidador. Aí depois você pega ele à noite. Cara, você não conhece teu filho, não tem como. E para mim, eu conhecia, porque ela era aquela criança bonitinha, cheirosinha, e que educada, muito, muito carinhosa, atenciosa. Aí, quando um dia eu fui buscar ele na escola, eu acho que eu acredito foi em meados, foi 2016, ali no meio da tarde, eu fui buscar ele na escola, e quando a escola era uma escola muito grande, que dava para a gente entrar de carro ali no pátio, então entrei, estacionei, então, e fui andando, e eu escutei os gritos dele chorando, né? Eu falei, nossa, eu fiquei apavorada, falei, meu filho, que a mãe conhece o grito do filho, o choro do filho de longe, né? Então, eu saí correndo e subi as escadas. Aí eu sei que era um andar bem. Eu sei que ele estava ali perto de um. Era um espaço que tinha onde faziam ginástica, era aulas de movimento, coisa assim. Nossa, ele estava histérico, chorando e não tinha ninguém próximo. Eu falei, mas o que aconteceu? E as professoras tentando chegar perto, ele não deixava ninguém chegar perto. Eu tentava chegar perto, ele não deixava. Eu falei, mas o que aconteceu com esse moleque? Eu fiquei preocupada. Então, e ali que eu entendi que eu realmente não conhecia meu filho. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque era por isso. Foi uma preocupação que eu comecei ali a fazer uns estudos sobre física quântica, programação neurolinguística, coach, uma série de coisas que estuda a mente, como nós funcionamos, mas eu ainda não estava tão atenta. E aí, naquele momento, eu percebi que o que eu poderia fazer, eu fiquei me fazendo uma série de perguntas, né? E eu comecei a buscar entender o que estava acontecendo e para compreender mais. E depois, a professora, os coleguinhas me falaram, não foram nada assim de extraordinário. Acho que alguma coisa que o filho não concordou, que uma criancinha não concordou com ele, e sabe essas coisinhas que deixou ele totalmente histérico. Então, é muito, muito complexo, né? Nós humanos somos muito complexos e temos que nos conhecer para melhorar a nossa vida. Eu acredito que aquela situação me motivou ainda mais, que eu ficasse ainda mais próxima dele. Não só à noite, mas e nos finais de semana, mas que eu tivesse mais tempo. E você? Como você pode fazer para conhecer melhor seu filho? O que você pode fazer? Você pode começar fazendo perguntas. As perguntas é o melhor caminho. Aí eu selecionei algumas perguntas que você pode fazer. Primeira pergunta que você pode fazer pode ser uma pergunta do tipo: o que aconteceu hoje na escola? Isso é uma pergunta talvez muito comum que todos nós fazemos. A questão é como você para escutar. Ele te fala que aconteceu alguma coisa, ou não aconteceu nada, ou se aconteceu, e o que? Aí você manda outra pergunta. E por que você acha isso? E você vai escutando. Você faz perguntas do tipo: o que tem na escola que você gosta? Ou por que você gosta? Tem que você não gosta? E por que você não gosta? E escuta. Outras perguntas do tipo: quais os coleguinhas? Qual coleguinha que você mais gosta? E por que você gosta mais desse coleguinha e não dos outros? Escuta. Você não deve fazer críticas. E eu vou te falar por quê. Terceiro, você também pode perguntar, eu acho que é uma pergunta válida, é o que você acha da mamãe. Mas tem que ser, independente da resposta do seu filho, você tem que ser sem críticas. Por quê? Se você faz uma pergunta que de repente você desaprova ali naquele momento, ele pede a confiança. E tudo que nós precisamos é ter a confiança dos nossos filhos para que a gente possa entender a dor dele,
para que podemos ajudar, senão fica difícil. Por isso eu falo, seja qual for a resposta, o que você pode fazer é fazer outra pergunta. E por que você achou isso? E deixar responder. E uma pergunta também, acho que é a quarta ou quinta, que eu já fiz várias perguntas agora, né? É o que você quer ser quando crescer. E depende da resposta que... Por exemplo, meu filho disse que vai ser advogado. Se ele quiser ser, tudo bem. Eu acho que se eu fosse escolher, mas é ele, quem vai viver é ele. Essa é uma pergunta que eu posso até te dizer por que eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Nessa minha jornada de estudo dos últimos 5 anos, eu percebo, não só eu, como muitos profissionais, médicos, advogados, dentistas, muita gente com nível superior, às vezes até mais de 2 faculdades, que não estavam desenvolvendo o que elas realmente queriam para a sua vida. E muitas delas estavam voltando lá no passado buscar coisas que elas queriam desenvolver naquele período. Entende? E às vezes tem algumas, por exemplo, no meu caso, a minha profissão em si, ela foi desenhada de acordo com a minha necessidade financeira que foi me estreitando, foi me colocando. Eu agradeço, fui muito bem, foram muitos anos de corretora de seguros, sou grata por isso, mas eu me perguntava aos 40 anos o que eu quero fazer, se eu tivesse escolhido, o que eu deveria ter escolhido, o que eu gostaria realmente de ter escolhido. Eu não achava resposta porque eu não tive incentivo de pensar sobre isso, né, lá no passado. E algumas pessoas até têm, outras são impostas. Você te impõe que você tem que ser porque o papai e a mamãe são, ou porque os avós foram, ou porque o vizinho se deu bem com isso. E nem sempre o que é só financeiro vai te fazer feliz. E se você não é feliz desenvolvendo o que você faz todos os dias, é como uma paixão. Você pode viver 1 ano, 2 anos, mas depois você já não trabalha mais porque gosta, você não consegue, porque aí você começa a se maltratar. E às vezes você nem sabe. Muitos problemas de saúde, muitos problemas que nós temos são em função, às vezes, de estar desenvolvendo uma coisa. É como você usar 37 e você calça 37 e usar um sapato 36 por 1 mês, 1 semana. Imagina você fazer isso aí por anos. Bom, e aí, o que você tem que fazer? Puxar conversa com seu filho. Mas você vai puxando conversa com seu filho, você vai conhecendo ele, e o que essa conversa, ela tem que ser como se você estivesse falando com um amigo, querendo conhecer. Se é uma pessoa agradável, que você quer saber mais sobre ela, porque você quer conhecer, então, teu filho é uma pessoa agradável, é uma pessoa que você ama, então fica mais fácil conversar com ela. E tirar essa barreira do sou pai, eu sou mãe, né? O poder, a amizade. Ali você ganha um amigo e você faz com que o teu filho passe a acreditar em você, passe de alguma forma que não te obedece por medo, mas sim por admiração, porque você é amigo, né? Tem um momento, claro, tem um momento que você tem que ter uma certa autoridade, mas o mundo mudou. O mundo mudou e nós temos que nos adaptar a eles, e os nossos filhos precisam muito mais de nós do que antes. Que antes eu não sei, porque eu não vivi no antes, mas o antes que eu quero dizer é que os nossos pais, a nossa população, a nossa sociedade não tinha o mesmo conhecimento que nós temos hoje. Então, hoje nós temos muito mais bagagem, muito mais conhecimento e facilidade de adquirir conhecimento do que eles tinham. Às vezes, nesse momento que está todo mundo em casa, é um momento que você tem mais tempo. Você que não tem tantas atividades, de repente você está cheio de atividade, mas você estreitar, arrumar a tua agenda para você cuidar de você, o conhecimento é um alimento. É alimento tanto quanto água. E é isso. Então, uma conversa agradável vai ajudar bastante no desenvolvimento do seu filho. Você tem uma ideia?
Essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que eu fiquei quieta, não falei nada, mas eu achei, nossa, eu fiquei feliz da forma que meu filho falou. E nós estávamos jantando, terminamos de jantar e continuamos ali conversando, a conversa estava agradável, de repente o pai dele ligou. Aí ele parou, oi pai, tudo bem? Tudo. Então, pai, é o seguinte, eu estou tendo uma conversa muito legal com a minha mãe. Há um tempo a gente não tinha uma conversa assim, tá tão divertido. Me liga daqui a pouco. Eu falei, nossa, olha que incrível, não é bom? E será se eu teria essa atenção do meu filho se eu não tivesse tido esse insight de começar a conversar mais com ele, a buscar conhecimento para que ele tenha uma vida diferente da que eu tive, diferente do que o mundo mudou. Nós vamos ter uma população muito diferente da gente. Está vindo muita gente com muito mais conhecimento. Então o pessoal vindo. Eu sou muito otimista, porque, cara, tá vindo gente boa e nossos filhos precisam estar preparados para viverem melhor do que nós. Outra coisa, se eu não tivesse essas conversas com meu filho aos 3 anos não, quando ele foi no terceiro ano, ele teve uma professora, porque meu filho ele é muito carinhoso, ele conversa com as pessoas, ele não tem dificuldade de conversar com as pessoas, e ele teve uma dificuldade com uma professora. Foi no terceiro ano, né? Acho que foi ali perto daquele probleminha que ele teve também. E conversando com ele, foi que eu fiquei sabendo, né, do modo como ela estava tratando. Então, aí a gente vai na escola, ver como é que faz. Se, no meu caso, não precisei trocar de escola naquele período mesmo, mas eu fiquei muito atenta, tive várias conversas com a diretora, com a própria professora, e ele conseguiu terminar o primeiro ano mais tranquilo, mas estava difícil. E se eu não tivesse se ele não confiasse em mim, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de ajudar, porque nós não sabemos também como eles são tratados, né? Quando nós trocamos a escola, agora em 2019, no ano passado, que primeiro eu troquei de escola, que eu morava ali na Bela Vista, e ele estudava, a escola dele era um pouquinho, esqueci o nome da região, era perto do Bom Retiro. Água, sabia? E quando nós trocamos ele de escola, em 2019, estava tudo bem. Foi no que ele estudava de manhã à tarde, né? Que a gente passou por aquela dificuldade de agenda. Mas ele estava feliz na escola. Ele só não gostava muito do horário, porque como ele dormia até as 10, ia para a escola 1 hora da tarde, meio-dia, né? Almoçava ali correndo e ele perdia o dia. Então ele sempre foi adaptado a estudar de manhã. E nesse período ele ficou 6 meses, 7 meses nessa escola. Quando nós mudamos aqui para o Tatuapé, então eu optei por trazer ele para uma escola que tivesse o mesmo estilo de ensino. Então, eu trouxe ele para cá. Ele teve uma certa dificuldade com adaptação, com coleguinhas, e também a gente conversou bastante e resolveu. Então, eu vou continuar aqui no YouTube, porque no Instagram tinha horário, eu não sabia. Eu tô quase chorando ouvindo a live. Peraí, amor. Gente, ela é maravilhosa. Possível. Obrigada. Você tava ouvindo o tempo todo, filho? O tempo todo. Amor, sério. Obrigada. Então, assim que talvez mais uma live acaba. Mas não acabou, eu tinha mais para falar. Eu tenho mais coisas para falar, quanto mais eu falo no YouTube. Tá vendo? Enfim. Sério que você estava lá? Sim, mãe. Então, eu fiquei ao vivo o tempo todo. Obrigada, amor. Então, eu vou concluir aqui. E se eu terminar amanhã? Pode ser. Porque eu tenho bastante coisa ainda. O que eu tenho ainda para falar? Tinha minha cola aqui. Pessoal do Facebook, que tá vendo no Facebook ou no YouTube, tanto faz. Obrigado por ver esse vídeo até aqui, essa live. Eu não sei quando vocês estão vendo, não sei se tem alguém ao vivo junto,
com essa live, mas obrigado. Eu realmente tô emocionado. Então, Eu não sei o que falar. Eu não sei. Tá bom, Maria. Agora Tá vamos bem. concluir aqui, porque assim, eu falei bastante sobre o filho, né? E eu preciso ajudar as mães também a arrumarem a parte interna delas, que eu... Tô indo Bem, lá. então é isso. O Insta terminou, eu vou concluir aqui com as meninas, tá, filho? Tá bem. Porque essa é bem importante Tchau, para as gente. mães. Bem, nós falamos bastante dos nossos filhos. Como eu falei, eu vou colocar o link do Telegram, onde eu vou compartilhar minha agenda e também eu quero, se você quiser, na quarta-feira eu posso colocar uma meditação, porque nós falamos muito dos nossos filhos e na minha agenda, quando você baixar, você vai observar que tem um momento de meditação que eu faço, que você também, você não deve, você precisa, se você não faz meditação ainda, você precisa inserir na sua agenda. Talvez você fale, Silene, mas eu não sei meditar. Se você me diz que você não sabe meditar, essa afirmação já é um sinal vermelho na tua vida. A meditação, ela é quase como se fosse a água, o ar que você respira. A diferença é que sem o ar você morre de imediato. Sem a água você morre depois de alguns dias. Talvez sem comida, eu não sei quantos dias, mas também morre. E sem a meditação, a gente se mata aos poucos. A meditação, para você ter uma noção, hoje já existem estudos científicos de pessoas que curam, inclusive, câncer e outras doenças. Então, se você consegue meditar, se você coloca na tua agenda que seja 5 minutos por dia, você pode se prevenir de muita coisa e depois a meditação te ajuda a viver melhor. Não é qualquer meditação, tem que ser uma meditação específica, mas se você tiver qualquer uma, é melhor do que nada. A meditação te faz viver melhor, ser mais criativa. Se você não tem uma meditação, se inscreve no grupo do Telegram, que eu vou postar lá, só que eu vou postar nessa quarta-feira, porque eu vou preparar uma meditação que não seja muito longa, né? Que as meditações normalmente são 40 minutos, 1 hora. Eu sei que não é todo mundo que tem todo esse tempo, principalmente quando você está iniciando, nem todo mundo consegue. Então, vamos encontrar uma meditação que dê o passo inicial na tua jornada. Claro, você tem muitas outras coisas que você vai precisar fazer, mas a meditação, eu acredito ser o primeiro passo da jornada, tá? Então, é isso. O canal do Telegram é só para postar algumas coisas que são necessárias, que nos ajudam. Então, o canal do Telegram, ele é só que a gente vai postar mais coisas que possam ajudar você como mulher, como mãe, como esposa, como profissional e como ser humano. O que você pode melhorar para você. E você quer falar comigo, não se preocupa. Me manda direct no Insta, fala comigo no Face. Eu acho que o Insta é mais direto, né? Mas você pode falar no Face também. E é isso. Então, tudo que eu quero é que você fique bem, fica com Deus. Beijo no coração, Silene, com você.